Oi, galera, tudo bem no nono? Então, pessoal, dando continuidade à nossa revisão e finalizando ela essa semana, nós vamos falar um pouquinho hoje, revisar as bases da ciência moderna. O conhecimento científico, ele vai se estabelecer sobre algumas bases muito importantes para que ele ganhe o status de ciência, tá? E para que ele seja também tão respeitado quanto ele é. Quais são essas bases? Primeiro é a crítica. O que é crítica? É a possibilidade de ser questionado a qualquer momento, tá? O conhecimento científico, ele sempre vai partir de alguma pergunta. A partir do momento que um conhecimento não pode ser criticado, ele é qualquer coisa, menos ciência. Tá bem, gente? Em seguida, a gente pode falar que uma outra base importante é a lógica. A lógica, ela vai vir de braços dados com a razão. Por quê? Porque a partir do momento que eu, como cientista, crio um conhecimento, que eu estabeleço uma teoria, eu tenho que conseguir, por meio da racionalidade, explicá-la para qualquer pessoa que esteja disposta a acompanhar a lógica desse processo. A partir do momento que alguma coisa nessa explicação deixa de fazer sentido, essa teoria ela não pode ser reconhecida como uma teoria científica, tá? Na verdade, nem é uma teoria. E esse conhecimento não é ciência. E, por fim, a demonstrabilidade, que é a capacidade de demonstrar o conhecimento produzido. Não adianta um cientista produzir um conhecimento incrível que ele não consegue demonstrar para a população ou para a comunidade científica ao entorno. Por quê, gente? A partir do momento em que o conhecimento, a teoria produzida, ela, por meio da demonstrabilidade, vai se valer da lógica para que todas as pessoas consigam entender e atingir as mesmas conclusões. Mirelle, e se surgir uma pergunta que questione essa teoria? Gente, se essa pergunta ela conseguir ser respondida pelo cientista que está produzindo aquele conhecimento de forma racional, ela foi sanada e segue o baile. Caso essa pergunta não consiga ser respondida, ou caso essa pergunta acabe discutindo alguma coisa sobre o processo que faça com que ele deixe de fazer sentido, essa teoria cai por terra e aí, a partir dessa pergunta nova, vão ser criadas novas hipóteses que vão ser analisadas para que, a partir disso, um novo conhecimento científico surja. Então, isso significa que a ciência não é um conhecimento estático, estável. Desculpem. A ciência ela é um conhecimento completamente dinâmico, que vai sofrer constantes modificações e que é passível de questionamento a qualquer instante e por qualquer pessoa que esteja utilizando a racionalidade. Beleza? Agora vamos ler as frases abaixo. Ouvi dizer que as verduras crescem mais quando plantadas sob lua cheia. Segunda frase. Dizem que pasta de dente é boa para curar queimaduras. Gente, é mentira isso, tá? Já fiz isso, inclusive fui parar no hospital. O fio de lã na testa de um bebê cura soluço. Comer bolo quente dá dor de barriga. Comer manga com leite faz mal. Gente, nós percebemos que nenhuma dessas frases que eu acabei de falar para vocês, se nós perguntarmos o porquê, se nós pedirmos para alguém demonstrar por qual motivo elas são consideradas verdades, as pessoas não sabem demonstrar. Algumas delas são passadas de geração em geração, outras acabam tornando
ganhando crédito a partir do momento que acontece com uma pessoa. Por exemplo, eu comi bolo quente e me deu dor de barriga. Não é porque me deu dor de barriga que vai ter dor de barriga em todo mundo, certo? Organismos têm reações diferentes, então essa frase, comer bolo quente dá dor de barriga, ela não pode ser considerada um conhecimento científico. Minha avó falava que eu não podia tomar banho ou entrar na piscina depois de almoçar, porque entrar de barriga cheia fazia mal. Gente, isso é uma outra crença. Quando eu perguntei, vó, por que disso? Ela falou que é assim, não discute. Eu aprendi assim com a minha mãe, minha mãe aprendeu com a minha avó. Esse conhecimento é passado de geração em geração e é isso, entendeu? Gente, você pode seguir isso? Pode, porque no final das contas eu não tomava banho de barriga cheia para não contrariar a vovó. Mas isso não faz com que esse conhecimento ganhe o status de ciência, tá certo? Por quê? Mais uma vez, porque ele não pode ser questionado, porque não tem uma explicação razoável para isso que eu falei para vocês, tá certo? Porque não tem como demonstrar, não existe uma amostra considerável para a gente evidenciar que essas informações, elas valem para todas as pessoas, que elas são verdadeiras, etc, etc. Então, a gente pode falar que esse tipo de conhecimento é uma crença. Beleza, pessoal? Não é religião, porque nada daqui fala sobre a fé em alguma coisa ou algum ser, não trata de religião, muito menos de ciência, como eu já expliquei para vocês, nem de filosofia. Logicamente, não se apoia sobre a racionalidade, então só pode ser uma crença que vai se estabelecer sobre o senso, a partir do senso comum, tá? Sem nenhum tipo de comprometimento com a racionalidade. Número 2. A grande diferença da ciência grega para as demais civilizações se deu porque os gregos conseguiram implementar com êxito a argumentação em suas pesquisas. Ou seja, eles ultrapassaram o campo da técnica, que é a prática, para a teoria, ciência. Gente, isso que eu falei, isso que o texto fala, da implementação da argumentação, é o que eu falei para vocês da demonstrabilidade que vem associada à lógica. Você consegue, por meio da argumentação, explicar qual é o seu embasamento para aquele conteúdo, para aquele conhecimento ser verdadeiro. Com base no texto acima e em seus conhecimentos acerca da temática da ciência, podemos afirmar que o termo teoria significa algumas ideias sobre qualquer coisa. Não, né, gente? Um conjunto de proposições isoladas da prática. Não. O que vai ser a teoria? Para produzir o conhecimento científico, a princípio, a gente vai observar um fenômeno, vai criticar ele, vai construir uma hipótese, vai testar essa hipótese e caso essa hipótese passe a ser considerada verdadeira, ela ganha o status de teoria e de conhecimento científico. Então, de todas essas alternativas, a que melhor vai se encaixar vai ser um conjunto de proposições organizadas e coerentes, levantadas com base na observação e no experimento. Tá certo? A letra C também não pode ser, porque ela vai falar de um conjunto de proposições desconexas, não. Tem que ter uma conexão, porque é a partir disso que a lógica e a racionalidade vão se estabelecer. Beleza, pessoal? Então é isso. Finalizamos aqui mais uma aula de Ciências Sociais e semana que vem retomamos o conteúdo. Beleza? Um beijo e se cuidem.